O que me motivou nós vivemos uma época em que alguns irmãos vieram de outros lugares, né? E há um costume, né? O costume de impetrar a bênção apostólica. Existe esse costume por aí, né? Acabou a reunião, né? Acabou o culto, e aí o pastor impetra a bênção apostólica. Acho legal isso. Alguém me pediu na época, eu falei, não tem nenhum problema. Vocês querem que a gente no final declare uma bênção? A gente declara. Isso aí. Isso é galho fraco para a gente está abençoando toda hora. A gente abençoa noite e dia. A gente chama a bênção do Senhor o tempo todo. Mas aí eu parei para pensar e comecei a vasculhar a Bíblia e olhar a bênção, né? Da onde saiu a cultura? Da onde saiu esse costume, né? O porquê disso? E aí a gente vê que Paulo, nas suas cartas, toda vez que Paulo termina a sua carta, ele termina deixando uma bênção para os irmãos. Ele está escrevendo e está deixando uma bênção. E aí eu estou lendo na versão ARC. É porque era a versão da época, eu não quis mudar. E aí eu peguei, por exemplo, 2 Coríntios 13, é o último versículo, né? A bênção sempre vai estar nos últimos versículos ali, no final do livro. E Paulo termina declarando uma bênção para os irmãos. Ele está se despedindo e falando com os irmãos assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, ou sejam com todos vocês. Amém. Ele está sempre declarando aquilo que ele quer que aconteça no meio dos irmãos. O que ele quer que aconteça? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com eles. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito, esse conjunto, seja com todos nós. E foi quando eu comecei a me inspirar para falar sobre esse tema. Por quê, amado? Porque todos nós sabemos que nós dependemos da graça do Senhor para tudo. Amém? Sim ou não? Graça. Fala assim, graça. O que é graça? Favor imerecido. Tem uma música antiga do Matos Nascimento que diz assim: quando eu deixar essa vida, Deus conhece, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando a me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ou conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. Quem conhece? Ninguém. E falarei, cantarei, que Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia! Bom demais, né? O Zé demorou a me socorrer, mas ele é retardatário, o Rubinho Barrichello. Por quê, amados? Porque a graça é o que possibilita tudo na nossa vida. Amém? Sem a graça, sem esse favor que nós não merecemos ele, sem Jesus ter morrido na cruz por nós, sem ele ter consumado, né? Eu até li esses dias, Jesus falou tetelestai. Fala aí. Isso. Quando ele fala está consumado, né?
No hebraico mesmo, a frase é diferente, não é está consumado, é a dívida foi paga. Ele pagou a dívida. E aí nós sabemos que nós não vamos chegar pelos nossos merecimentos, pelo nosso conhecimento, nós não vamos chegar por aquilo que nós fizemos, por quanto nós trabalhamos, não vai ser nada disso. Nós vamos estar com o Senhor pelo preço que Ele pagou, que eu não podia pagar, nem você e nem ninguém. Ele pagou. Graça, fala graça. Favor imerecido. Então, Paulo, ele estava desejando que ninguém perdesse a graça, ninguém saísse da graça, ninguém achasse que não precisava da graça do Senhor. E a gente acha e a gente vive isso, às vezes, no meio dos relacionamentos. A gente sempre acha que a graça só é boa para a gente. Quando a graça é boa para o irmão, a gente não curte muito. Mas quando é para a gente, serve. Não é assim? Todo problema de relacionamento que você vai ver, está alguém requerendo a graça para si. Mas oferecendo a graça para o outro, não tem. Eu te perdoo, eu te dou uma nova chance, eu te tomo pela mão e vamos juntos. Né? Errou quantas vezes? 50, vamos lá, vamos para 51, não, que não é um número bom. Vamos para 53. Alguém pode entender errado. Aí depois sai falando que o pastor liberou, falou lá, 51. Graça, amém? Amém, graça. E que? Amor de Deus. O que é o amor de Deus, amados? Vamos começar com o pé direito, hein? O que é o amor de Deus? Porque ele fala de graça, e agora ele está falando do amor de Deus. Aquele amor incondicional, né? Aquele amor ágape. Quem é o amor de Deus? Jesus. Ele é o amor personificado. Jesus é o amor de Deus. 1 João 3, primeira epístola de João 3,16 fala assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quando é que você conhece que alguém te ama? Fala para mim. Isso é bom para marido e mulher, né? Isso é bom para o encontro de casais. Quando é que você reconhece o amor de alguém por você? Talvez você não tenha conhecido esse amor ainda. Porque você acha que aquele que te ama é o que te visita, aquele que te ama é o que te faz bem, aquele que te ama é o que faz a tua vontade. Você acha que isso é amor, mas não, amados. Nós medimos o amor pela entrega que aquela pessoa faz a Deus da vida dela. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, porque Jesus entregou a vida a Deus na cruz, amém? Ele se entregou àquele que pode julgar retamente. Ele morreu e entregou a vida ao Senhor. Não foi a nós, ele entregou ao Pai. Lembra disso? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele foi até o fim, obedecendo ao Senhor. Quando você encontra alguém que quer compromisso sério com Jesus, eu posso ter certeza que essa pessoa te ama. Porque o amor está nisso. O amor está enquanto eu entrego minha vida ao Senhor. Se você encontra alguém que não entrega a vida ao Senhor, é difícil essa pessoa te amar. Amém? Como é difícil você poder falar para alguém, eu pensar assim, não, fulano não me visitou, é porque não me ama. Porque a prova não é isso, porque você pode ter muitas visitas de alguém que não te ama. Sim ou não? Você pode receber vários presentes e elogios de quem não te ama. Mas quem te ama de verdade, quem entrega a vida a Deus, ele não precisa fazer nada. Ele chega perto de você, você já se sente amado. Você sente o amor é palpável, você sente o amor na pessoa. Sente ou não? Sim ou não? Vocês estão... Ninguém anima o pregador, né? Vocês estão... O que foi? Não tomaram café hoje, não? Amém? Amém. E eu ainda estou na minha introdução. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, ou seja com vós todos, né? Comunhão no Espírito Santo.
Pensa numa coisa que a gente não pode negligenciar: comunhão com Deus. Nós falamos, nós somos uma igreja relacional. Nós somos bons de comunhão, de estar junto, de estar perto. Nós gostamos disso, a gente é aglutinado. Nós não somos dispersivos. Nós somos aglutinados, até porque eu acho que o Senhor não chamou ninguém para ser dispersivo. Ele nos chamou para estar juntos, perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que persevera na comunhão sendo dispersivo? Não tem como. Tem que ser aglutinado mesmo. É dividindo o ovo, é acabando o sofá. Não é verdade? É estar juntos. O Senhor nos chamou para estar juntos. A vida, ela é relacional, ela acontece no meio do relacionamento. Tem uma frase antiga que a gente fala que o isolamento, ele adoece você, mas o relacionamento te cura. O que cura você? O relacionamento. O isolamento só adoece você. O isolamento fica igual o sonho que eu tive com meu irmão Flávio lá. Isolou um pouco, já corre risco de adoecer, de contaminar, porque é isso que o isolamento faz. Nós precisamos viver em comunhão. Então, a gente sabe fazer isso muito bem. Agora, em comunhão com o Espírito Santo, como a gente faz? Como ter essa comunhão com o Espírito? Como lembrar dele todo dia? Eu li um livro de um cara falando, eu não lembro mais, tem muitos anos, talvez a maioria de vocês não sejam nascidos quando eu li o livro, que naquela época não existia celular, não existia... não existia a tecnologia de hoje. E ele queria, ele fez um voto com ele mesmo, ele assumiu um compromisso de que em hora do dia ele ia lembrar que o Espírito Santo estava com ele, para ele poder falar com ele. E ele vinha passando na rua, tinha um camelô vendendo aqueles relógios que era antigamente chamado despertador. Eram uns relógios redondinhos assim, que deu dois negocinhos em cima, quando tocava, brrr, todo mundo acordava. Ele comprou aquele troço, botou no bolso do paletó e botou de hora em hora para despertar, até que ele conseguisse ter comunhão com o Espírito Santo. Ele fez isso. E ele me desafiou quando eu li esse livro, porque o Espírito Santo, ele está conosco todo dia, ele habita em nós, Jesus falou isso, que ele habita em nós, amém? Ele está convosco e habitará em vós. João 14. Ele vai habitar dentro de nós. É ele que possibilita a transformação da nossa vida. Porque o dia que a gente se converte, não precisa muita gente, se converte mesmo, tá, amados? Deixa eu falar. A conversão, quando a gente fala, é aquele que teve um encontro com Jesus e o Espírito Santo já começa a mudar você de dentro para fora. Tem coisas que ninguém precisa te ensinar para você fazer. Você já reconhece o pecado em você e já está doido para ficar livre dele. Aqueles que têm um encontro com Jesus, eles querem ser mudados, eles não querem mais ter aquela velha vida. Eles falam, eu preciso agora mudar, o que eu sou agora morreu. É por isso que o batismo tem esse fundamento, né? Batismo é quando a gente mergulha nas águas, a gente está sendo sepultado, o velho homem, para ressurgir o novo. Um novo homem em Cristo. E o encontro com Jesus faz isso. Eu, na época que me converti, não sabia o que era discipulador, relacionamento, não sabia nada disso. Mas eu fiquei apaixonado por ler a Bíblia, e quando eu li, eu queria praticar, e eu já sabia o que estava errado em mim, sem ninguém falar. Sim ou não? Mas você vê e percebe quando a comunhão do Espírito falta, é quando a gente vê um monte de crente que diz que conhece o Senhor, que vive para o Senhor, que é discípulo de Jesus, mas não quer ser transformado, não quer mudar, acha que o que está bom. Tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela, cravo e canela.
Vocês não sabem o que é isso também não, mas teve uma novela chamada Gabriela, que a música era essa. Eu puxando meus... Bom, diz que um escriba versado é aquele que puxa coisas novas e coisas velhas, para poder falar, né? Eu tenho umas velhas boas. Amém? Transformação, fala comigo. A única coisa que possibilita você ser transformado é o Espírito Santo. Ó, vou te falar. Você pode entrar numa religião. E essa religião botar em você sei lá, um celibato, um monge, uma freira, alguma coisa assim, que te leve para um lugar para viver isolado do mundo. Só orando todo dia, tomando sopa. Você vai continuar a mesma pessoa. Só a religião que entrou em você. Os teus desejos carnais vão continuar os mesmos. Os teus pensamentos ruins vão continuar o mesmo. A tua inclinação para o mal vai continuar a mesma. Os teus conceitos vão continuar o mesmo. Não é à toa que se encontram em vários monastérios da vida fetos enterrados, abortos feitos, gente em pecado. Não é à toa. Porque a religião não transforma o homem. Repete aí para você acordar. Religião não transforma o homem. Amém? Tão pouco, amado, os cultos não transformam o homem. O aprender a cantar louvor não transforma o homem. O saber tocar música não transforma o homem. O saber pregar a palavra não transforma o homem. O conhecer a Bíblia inteira não transforma o homem. O que transforma o homem é se ele tiver uma comunhão, uma interação, um toque, um despertar, um preenchimento do Espírito Santo na vida dele. Quantos podem dizer amém? 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 João 14,16 é o versículo que eu falei, Jesus falando, e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês também viverão, vós vivereis. Amém? O que possibilita todas as coisas é o Espírito, porque senão Jesus não falaria isso. Jesus ia falar, olha, eu vou ter que montar uma grande igreja, voltar, a gente vai ter que ter um lugar imenso, onde caiba aí milhares de pessoas, e aí vai aparecer, né, porque naquela época não tinha, mas vão fazer som, né, vão fazer alto-falantes, microfones, e a minha voz vai ecoar aonde alcançar para eu estar convosco. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo, ele estará em vocês. E porque eu vivo, vocês também vão viver. Sim ou não? Como está o teu relacionamento, a tua comunhão com o Espírito Santo? Como está, amados? Porque eu não vejo, não conheço nada mais negligenciado no mundo do que alguém que busque comunhão com o Espírito Santo. Não conheço. Porque nós temos muitas atividades. Olha, eu posso falar isso para vocês com toda a autoridade do mundo. Você pode estar num lugar sozinho, distante, parado, doente, mas a tua cabeça não para de funcionar. O barulho dentro de você é tão grande que você não consegue ouvir o silêncio. Você não consegue silenciar para ouvir Deus.
Não consegue. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Será? Raciocina comigo. Será que é por isso que Jesus falou assim, olha, não diga o que você vai fazer amanhã. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Não fale isso. Por quê? Porque você não sabe se amanhã você vai estar viva, mano. Ele fala, o amanhã pertence ao amanhã. Deixe a cada dia o seu mal. O mal ali, ele pode ser traduzido também por atividade, trabalho. Deixe a cada dia o seu mal. O que Jesus está falando? Ele está falando, você tem que se preocupar com hoje, com a tua interação hoje, com a tua comunhão hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Amanhã a gente não sabe. Eu vinha conversando com minha irmã no carro, falando do filho dela, e ela falando dos projetos para frente, né? O que ela pensava, eu falei assim, mas o amanhã pertence a Deus. A gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe qual vai ser esse destino. Nós não somos suficientes para isso. Não somos. A vida é muito... E nós deveríamos ter aprendido isso, né? A vida de todo mundo estava naquela aceleração aí, pum, uma pandemia. Eu nunca vivi uma pandemia na vida, essa foi a primeira. Aterrorizante, ninguém sai de casa, está morrendo todo mundo. E a gente pensando sem amanhã. Sem amanhã. Quem estava, como eu fui um dos primeiros a pegar a Covid, ninguém pensava na manhã. Amanhã era só assim, amanhã será que eu estou vivo? Era a única coisa que pensava. Mas eu acho, acredito eu, que Jesus falou isso, para que a atividade e a complexidade que nós nos enfiamos na vida não apague a comunhão e exclua o Senhor e o Espírito Santo da nossa vida. Porque nós achamos que preenchemos o tempo, compartimentamos ele. Não, esse domingo tem reunião, vou no grupo caseiro, a vida em Deus está legal. Qual foi o último dia que você parou para ler a Bíblia? Recorrente, todo dia, e falar, Senhor, fala comigo, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela separa osso e medula. E ela é apta para discernir as intenções, as motivações do coração. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você, numa leitura, numa comunhão com o Espírito Santo, fala comigo, ele pode mostrar que, inclusive, a intenção do teu coração, a tua motivação, ela não está correta, e arrumar o prumo. É por isso que o salmista fala no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não só traz luz, ela não só ilumina, ela dá direção. Ela direciona você. Você já experimentou buscar o Senhor sem dizer, não, vou fazer uma programação de ler a Bíblia em 1 ano. Aí tu li. Está lido, é igual a academia, está pago, tira até a foto. Tchá, pum, posta. Está pago. O que falou contigo, amado? O que o Espírito Santo falou acerca disso com você? O que aquele que vive dentro de você falou que seria útil para transformar não só você, mas transformar a tua existência, a tua volta, te dar direção para você estar na mão dele e fazer aquilo que ele quer que você faça, te levar aonde ele quer que você chegue. O que aconteceu com a tua leitura de 1 ano da Bíblia? Você só ficou mais sabido? Aumentou a tua sapiência? Só colocou no teu currículo? Ou no teu passaporte espiritual, fui lá? Igual o cara que escala a montanha, né? Pico do Everest, vai lá, bota a bandeirinha e volta. Fez o quê? Nada. Só para dizer que foi. Tem mudado você?
Tem transformado a tua vida? Tem dado propósito? Tem dado direção? Tem remexido com o teu velho homem para que ele seja transformado? É comum, não é normal, porque normal é aquilo que seria normativo, mas é comum acontecer no meio dos homens, na hora que está distante de Deus, procurar pessoas, procurar culto, procurar uma reunião para poder cumprir o protocolo, para se sentir melhor. É comum. O que seria normal? Buscar o Senhor até poder achá-lo. Buscai o Senhor até achar o Senhor. Amém? Invocar o Senhor. Você sabe o que quer dizer invocar? Chamar para dentro. Invocar é chamar para dentro. Alguém, quando fuma, está chamando para dentro, o que eu não sei. É por isso que tem vários lugares aí que tudo fuma. Tem que ter cigarro, charuto, cachimbo, porque está chamando alguma coisa para dentro. Invocar o Senhor é chamar para dentro. Jesus, a Bíblia fala, não foi Jesus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o Senhor, chamar o Senhor para dentro. Senhor, vem transformar, vem me direcionar, vem falar comigo, vem trazer sentido para a minha vida, vem abrir os meus olhos, Senhor, transforma essa pessoa que eu sou naquilo que você quer, me usa para o teu propósito, me usa para o teu querer, me usa para que a tua vontade seja feita, me usa, eis a minha vida está aqui, eu não posso passar por esse mundo sem deixar um legado, sem deixar um sinal de que tu existe, sem falar para alguém, Senhor, que a verdade está contigo, que tu tem um propósito, que o mundo vai passar, amados. O próprio Senhor falou, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não, elas vão permanecer para sempre. A gente vive atormentado com os dias de hoje, atormentados com a política, atormentados com o dia... Nós sabemos o final da história, a gente já leu o livro. O Senhor vai sair vencedor de tudo isso. Pode vir a perseguição que for, podem matar quantos crentes quiserem, pode acontecer como aconteceu lá nos Estados Unidos, mataram um irmão lá, está um avivamento. Está um avivamento até na Europa. Por conta lá do... o nome do cara é inglês. Isso aí, vocês sabem quem eu estou falando. Mataram o cara, mas não vão apagar a voz dele. Pelo contrário, está começando a dar fruto. Está começando a dar fruto, porque a única coisa que a morte pode fazer na vida de um crente é levar ele até Jesus. Mais nada. É levar ele para a glória, para os braços do Pai. O que pode nos fazer mal? Mas não foi Jesus que falou, olha, não tema aquele que pode matar o teu corpo. Temei antes aquele que pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. A gente tem que temer o Senhor. A Ele devemos temer. Quantos me entendem? Amém? Eu acho que eu vou ter que pular. Ainda tem um tempo. Vamos nós. A igreja de Corinto é uma igreja, a igreja de Corinto é uma igreja que ela negligenciou a comunhão com o Espírito Santo. Era uma igreja com muitos dons. Eu gosto de falar disso, por quê? Porque nós achamos que os dons, eles vão ser suficientes na nossa vida. Tem muita gente que busca dom. Olha, tem gente que não busca comunhão com o Espírito Santo, mas ora todo dia para ter um dom. Ah, Senhor, eu queria ter o dom de curar. Eu geralmente converso com alguém que vem falar comigo assim, o que eu faço? Eu queria tanto ter um dom de curar. Eu falo, mas tu ora por muito enfermo? Não, o dia que tiver um dom, eu vou orar. Eu falei, então está ruim o negócio. Tu quer dom para quê, amado?
para alguém dizer que tu orou e a pessoa foi curada? Deve ser. Porque tem umas coisas loucas na vida. Ó, tem umas coisas que nós precisamos um dia parar para poder pensar. Eu conheci um irmão, por exemplo, que teve entre nós, que ele queria ser separado para a obra. O objetivo dele era um dia ser pastor ordenado e separado para a obra. E eu ouvi isso há alguns anos, bastante tempo. Até que um dia a gente sentou para conversar com ele, e eu estava junto do discipulador dele. O discipulador dele falou para mim assim: cara, sabe qual é o problema desse cara? Por que ele está passando por esse sufoco todo de vida? Porque ele é um cara infiel, ele nunca entregou uma primícia. Aí colou minha placa toda. Falei, peraí. Uai, tem alguma coisa errada com a tua fé. Você é infiel a Deus? Tu não crê na primícia? Ele não. Mas tu quer ser separado para a obra? Quem é separado da obra vive da primícia. Vive da fé dos irmãos. Vive da fidelidade a Deus. Quer dizer que tu quer participar de uma coisa que você nem acredita? Olha que coisa doida, cara. Porque a mente do homem é assim. Alguém está orando muito porque quer ter um dom de cura, mas não é para curar, é para dizer que orou e a pessoa foi curada. Porque se precisasse do dom de cura, é aquela pessoa que olha para os enfermos, que tem compaixão, que sabe que Deus pode fazer um milagre, e está lá orando. Vai buscar orando. Eu conheci de leitura, né, e de vídeos, um casal chamado Charles e Francie Hunter. Eu nunca vi ninguém, até hoje, ser usado com cura como aquele casal. Aquele casal, nos Estados Unidos, já morreu os dois. Aonde eles almoçavam, quando eles chegavam, tinha uma fila de quase 200 pessoas. Não era para entrar para almoçar, não. Era esperando eles almoçarem para orar por eles, para serem curados. E não ia ninguém embora sem ser curado. Eles tinham um dom, uma graça do Senhor para isso. Mas quando ele conta a história dele, é assim, ele começou a olhar para os enfermos e começou a ir para os hospitais. E começou a falar, Senhor, se a tua palavra é verdade, eu vou esvaziar esses hospitais. Eu vou entrar no hospital e vou orar por ele, até eles serem curados. E ele começou a ter essa prática. Parecia eu e Solange lá na posse, lá em Nova Iguaçu, que a gente acabou com a fila da triagem lá. Acabamos com a triagem, acabou. Cheguei lá para orar pela Antônia, está ali. Fui lá orar porque falaram que ela ia morrer, a Alessandra me ligou, minha irmã, aquela ali, ó, vocês não conhecem não, né? Fica de pé aí, Alessandra. Fica de pé aí, Antônia. Ó, a mais velha é a mãe, tá? É a Antônia. E a mais nova é a Alessandra, minha irmã. Veio lá de Portugal, mas é brasileira. Não adianta falar bichinho bonitinho de uma linha nas costas, que é o caranguejo, mas sai caranguejo. Pode sentar. Fui orar por ela. O médico falou, ela falou, vem orar porque o médico falou que se tiver familiar para orar, porque está desenganada. Não, vamos lá. Campo Grande, posse. Chegamos lá, Solange era funcionária pública na época, botou o crachazão no peito e a gente invadiu o hospital para orar pela Antônia. Foi o dia que a Antônia encontrou Jesus, naquele leito de hospital, a gente anunciou Jesus para ela. Foi o dia que a Alessandra encontrou Jesus também. Mas na saída eu me incomodei com um garoto, com uma menina no colo. Uma fila enorme da triagem e o cara com a menina no colo, desmaiada. Estava eu, Bento, Cláudia e Solange. Eu falei, cara, não é possível, gente. Não tem uma cadeira para esse cara sentar com a menina, uma maca, ninguém vai socorrer o cara carregando a menina no colo. Aí, Bento, arruma uma cadeira aí. O Bento foi arrumar a cadeira, eu cheguei com Solange, aí, filho, o que houve? Aí, não, ela desmaiou, não sei o que é. Eu falei, a gente pode orar por ela? Pode. Quando pusemos as mãos para orar, o demônio... Falei, ixi, não é doença não, gente, é um capeta. E aí, Solange, vamos lá. Demos uma ordem para o demônio sair, a menina levantou, boazinha, hein? O que foi? E o cara começou a chorar. E eu percebi, quando a gente estava orando, ele orou também. Aí eu falei para ele assim, você é desviado? Ele falou, sou. O que aconteceu?
Não, a gente estava brigando em casa, discutindo, e ela caiu e desmaiou. Eu falei, cara, desviado só paga mico, né? Tu estava segurando o demônio no colo. A vida do desviado é essa, pagar mico. Estava lá com o demônio no colo, lá. Aí anunciamos Jesus por dois, oramos pelos dois. Aí eles foram embora. Só quando eles saíram que foram embora, quem estava na fila, o senhor pode orar por mim? Posso. A gente começou a orar e o pessoal ia embora, orar e o pessoal ia embora. Ninguém mais queria ser consultado. E acabou a fila da triagem, e o pessoal da triagem na mesa, assim, tipo, assistindo em camarote, né? Tipo, quem são essas pessoas? Acabou a fila. Quem quer buscar um dom de cura, está nessa prática de oração. Esse casal fazia isso. Um dia Deus falou com eles. Vou dar para vocês um dom de cura. E eles ficaram todos animados, acordaram mais cedo, foram para o hospital, entraram num quarto, num leito lá, começaram a orar, e ele falou que ele aprendeu a não orar de olho fechado por causa disso. Ele estava orando de olho fechado, lá e chamando a cura, porque Deus falou com ele e tal, e ele viu alguém batendo no ombro dele, ele tem que esperar acabar a oração, e ele foi até o final. Quando acabou, era a enfermeira falando para ele, moço, pode parar de orar, porque ela morreu. Ele voltou para casa detonado com a mulher, falou, Deus não falou com a gente. E passou lá em casa, um mês buscando o Senhor não falou mais nada, calou a boca. Mas Deus não já tinha dito? Foi o que ele falou. Bom, peraí, Deus já tinha dito que nos deu o dom. Agora nós temos que crer que nós recebemos. Não é porque a mulher morreu que Deus não me deu o dom. Vamos voltar para o hospital. E voltaram para o hospital, e aí Deus começou a curar. Se tornaram referências de Deus com dom de cura em toda a América. Deixaram um legado no tempo deles, marcado. Eu fui marcado sem conhecê-lo. Eu fui marcado sem conhecê-lo. Eu vi seminário dele que ele chamava o pessoal doente, coluna, osso, a gente torta, toda. Eles oravam assim, e tranquilamente, porque quem tem um dom não precisa não precisa gritar. Quem tem comunhão com o Espírito Santo sabe que a obra quem faz é o Espírito. Amém? Ele chegava assim, ele falava assim, irmãos, olha, não precisa gritar, não precisa sapatear, é no nome de Jesus. Coluna vertebral, volta ao teu eixo normal agora. Eu dou ordem nesses ossos, e a pessoa se endireitar toda, chorando, gritando de dor. E eu pratiquei isso também, e vi ossos obedecendo. Já vi vários milagres em oração, vários, principalmente de coluna. Eu vi ele fazendo e criei, não, Deus faz. Quando eu vejo alguém torto de coluna, vamos orar aqui. E a gente ora, e os ossos obedecem à ordem de Jesus. Quantos me entendem? Amém? O Senhor é bom. Então, quando nós pegamos os dons, negligenciamos o Espírito, nós nos tornamos aqueles crentes cheios de dons e cheios de pecado juntos. Não adianta ter dom e estar cheio de pecado. Não adianta, mano. Não adianta ser muito eloquente, pregar muito bem e estar cheio de pecado. Não adianta, porque no dia que você encontrar com Jesus, Ele não vai querer saber o quanto você fez. Ele vai querer saber o quanto você obedeceu. O quanto você fez não importa, lembra Mateus 7? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi abertamente, não te conheço. Mas, Senhor, no teu nome eu curei enfermo, limpei leprosos, ressuscitei mortos, fiz maravilhas. Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. A palavra conhecimento é intimidade. Adão conheceu Eva, teve um filho com ela. Amém? Intimidade, comunhão, transformação. Se não tiver, não adianta ter dom algum. Não está indo para lugar nenhum. Vai encontrar com Jesus, ele vai dizer, não te conheço, não te conheço. A igreja de Coríntios, embora tinham muitos dons, eles tinham infantilidades entre eles. Paulo diz que eles eram crianças. Eles tinham divisões, eles diziam, um é de Paulo, um é de apóstolo, outro é até de Cristo. Eles se dividiam, não sabiam de quem eles eram. Não visualizavam a igreja.
Paulo tem que censurar. Eles levavam os irmãos perante os injustos para serem julgados. E Paulo fala, não há um sábio entre vocês que julgue uma causa. Eu agora lá em Vila Velha tive uma situação dessa. Cheguei em Vila Velha lá com uma irmã que alguém indicou, pegou pela mão, levou, pediu para um amigo, emprega ela aí para mim. Aí botou a menina para trabalhar. Aí ela foi lá, saiu, botou o cara na justiça. Eu cheguei com a notícia, porque o cara que indicou ela falou, pô, tem alguma coisa errada. Tu me ensinou uma coisa, pastor, tu é meu pastor, né? Tu me ensinou uma coisa, aí tu traz a irmã que faz diferente, vamos sentar com a irmã, então. Vamos lá conversar. Uma noite de conversa. Mostrando na Bíblia que está errado. Até que ela se arrependeu. Aí vamos lá no patrão dela, que também era crente. Olha que coisa doida. Mas aí eu vi uma soberba, uma coisa que é terrível. E tomara a Deus que isso nunca aconteça conosco. Nunca aconteça conosco. Então, mas o cara é irmão. Não, não é irmão, não. Vive em denominação aí. Não... Uai, não é irmão? Quem julga se ele é irmão, não é irmão, é você? Paulo fala em Romanos 14, quem és tu que julga o servo alheio? O servo é teu para você julgar? Professa o nome de Jesus? Então é meu irmão. É ovelha de Jesus? É. Se é ensinado ou não, não interessa, eu vou ensinar ela. Pô. Vou dizer como é que se vive com Jesus. É para isso que a gente vive uma vida dinâmica no discipulado. Para quê? Para saber como se vive com Jesus e ensinar outros. E de fazer discípulos de todas as nações. É assim. A gente tem que ir, tem que ensinar. E aí tira o processo, aí resolveu a vida. Mas Paulo já tinha isso lá, ó, os irmãos botando o outro na justiça perante os infiéis. E aí a palavra de Paulo é muito contundente. Ele fala assim, não há um sábio entre vocês, um sábio, que saiba julgar uma causa. Um sábio. E aí ele faz a segunda, que é mais difícil ainda. Vocês não sabem, não, por que vocês não sofreram a injustiça? Ah, mas eu fui injustiçado. Por que você não sofreu a injustiça? Faz parte do reino. Sofrer injustiça faz parte. Sim ou não? Faz parte do reino. Aí ele fala, vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Mas vocês fazem injustiça quando vocês levam o irmão diante de um tribunal iníquo. Forte isso. Sim ou não? É uma palavra que a gente tem que olhar e mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Mudar. Porque a comunhão com o Espírito transforma a gente de dentro para fora. Quantos podem dizer amém? Amém? Eles eram imorais, tinha imoralidade entre eles. Eles comiam oferendas aos ídolos, né? No dia dos ídolos. Eles queriam abandonar as esposas porque não eram crentes. Eles murmuravam sobre a primícia. Tudo isso é ensino da igreja de Coríntios. Eles murmuravam na hora de entregar a primícia. Coríntios 9, Paulo fala, se nós semeamos coisas espirituais de vocês, é injusto recolher as carnais? Mas da igreja de Coríntios, Paulo não recebeu R$1, para que ninguém acusasse ele, mas ele fala que ele recebeu de outras igrejas. Ele fala, outras igrejas eu despojei, para poder servir vocês de graça e não ser censurado, porque no meio de vocês tem gente aí que só quer ganhar dinheiro, mas não quer pastorear ninguém. Eu sou pai de vocês. Essa era a palavra de Paulo. Havia na igreja de Coríntios. Eles se embebedavam na ceia. Era difícil ser pastor dessa igreja, hein? Eles se embebedavam na ceia, amados. Era uma ceia, chegava lá, eles não enchiam a cara. Isso até censura aí quem diz que, não, na época, o vinho na época não tinha álcool, né?
A transformação que Jesus falou da água para o vinho era suco de uva, que o pessoal bebia, não tinha álcool não, porque não tem nem tempo de fermentar, porque o vinho fermenta. Tem gente que dá um monte de história. Aí a única coisa que eu pergunto, como é que o cara lá de Coríntios ficava bêbado com suco de uva? Alguém aqui já bebeu suco de uva e ficou bêbado? Quem já bebeu aí? Encheu a cara de suco de uva? Tô doidão. Quem foi? Não conheço. Não conheço. Eles se embebedaram na ceia. Amém? Na verdade, eles se perderam da doutrina. Por que que eles se perderam da doutrina? Porque eles se perderam do Espírito Santo. Só quem nos faz viver, entender os princípios e viver na doutrina é o Espírito Santo. Repete comigo para você não esquecer. Só quem me faz viver na doutrina, entender a doutrina, ter revelação da doutrina, é o Espírito Santo. Sem ele, nada, não tem. Você pode ter o melhor professor do mundo. Pode ter o melhor professor do mundo. Você pode ser Judas sendo discipulado por Jesus. Não vai entender nada. Nada. Porque você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Quantos me entendem? Amém? Meu horário está queimando. Paulo fala como eles se perderam da doutrina. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 32 a 34. Eu tenho aqui como eles se perderam da doutrina. Porque a primeira doutrina que a gente aprende, inclusive nós perdemos um irmão assim, um irmão antigo que ele foi embora porque ele olhou uma apostila nossa e veio conversar comigo, falando que a nossa fé está fundamentada na morte de Jesus, não na sua ressurreição. E eu falei, uai, mas a gente crê que Jesus está vivo e Ele é o Senhor, justamente que Ele está vivo, Ele ressuscitou. Buda morreu, está enterrado. Maomé morreu, está enterrado. Quem mais? Os caras desse aí que o pessoal segue. Morreu, está enterrado. O túmulo está lá, o de Jesus está vazio. Ele vive. Amém? Ele vive. E ele falou lá, eu falei para vocês aqui, a gente acabou de ler, João 14, porque eu vivo, vocês viverão. E aí ele, não, a nossa fé está pautada porque ele morreu. Eu falei, mas morrer todo mundo morre. Tem que ressuscitar, morreu e ressuscitou, tem que ressuscitar, filho. Não, e aí ele foi embora dizendo que a gente estava pregando heresia, porque a gente falou que a nossa fé estava pautada na ressurreição de Cristo. Mas a verdade é essa. A ressurreição é a maior prova vital de que Jesus vive. Amém? Sim ou não? Ou tem alguém que não crê nisso aqui? É bom perguntar, né? Dorme não, irmão. Anima o pregador. Segura as pontas aí, como dizia meu pai. Paulo fala assim, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa. Alguns não conheciam Deus. E ele está falando, eu falo isso para a vergonha de vocês. Por quê? Porque entre nós todos tem que conhecer o Senhor, tem que conhecer a doutrina, tem que saber quem Jesus é. E ele estava numa discussão que ninguém ia ressuscitar, que você morreu e acabou. Mas Jesus falou que a gente vai ressuscitar. Sim ou não? Quem crê que vai ressuscitar aqui se morrer?
Amém? Eu creio que você é arrebatado. Se eu morrer antes, me desculpa, perdoe. Mas a minha esperança é um dia ser arrebatado com o Senhor. Todo dia eu falo, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, volta logo, quero te encontrar nos ares. Não passar pelo aquele caixão de madeira, pelo aquele terno de madeira. Mas se eu passar, fica tranquilo, vou ver a glória de Deus. Amém? A minha esperança está nele, porque ele falou. Ele vive e falou isso. Então, Paulo falou que ele estava correndo perigos de morrer, inclusive. Ele estava enfrentando feras, muitas feras. Você já parou para ver os perigos que nós corremos hoje, que é o que rouba a tua comunhão com o Espírito Santo? Eu já vou acabar, tá, irmãos? Eu sei que eu estou indo longe, mas eu me comprometo em acabar já já. Eu estou só animado, porque agora eu sou carioca de novo. Então, tomei a última injeção também lá do negócio, lá, passou. Acabou. Em nome de Jesus. Paulo está falando, não teria nenhum proveito se aquilo que Jesus falou não fosse verdade, se ele não ressuscitou, se nós não vamos ter uma vida futura com ele, que não é nessa terra. Ele, cara, não tem proveito algum, vamos comer, beber e depois morrer, como qualquer um. Para que a gente vai se esforçar? Para nada. E aí eu anotei aqui alguns perigos que podem roubar de nós a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque quando a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, foi Filipe que falou hoje aqui, não foi? Foi Filipe que falou aqui, no louvor, para que seja restaurado a alegria da salvação. A gente perde a alegria da salvação fácil. Davi fala isso no Salmo 51. Restaura em mim a alegria da tua salvação, porque ele estava diante da perdição, porque ele tinha pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova em mim um espírito reto, inabalável. Amém? Nosso espírito pode ser recriado, sim ou não? Se você está no caminho, que os pecados estão te acusando, busca o Senhor. Davi buscou o Senhor, Salmo 51, e encontrou restauração no Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Então vamos lá. Permitir se deixar envolver com pessoas sem fé, viver em conversas fiadas e não trazer o conhecimento de Deus aos irmãos e aos incrédulos. Isso te afasta do Senhor. Não se iluda. Paulo falou no versículo assim, mas mais conversações corrompe os bons costumes. Havia um ditado mundano, não é bíblico, que diz assim, me diz com quem você anda, que eu te direi quem você é. Alguém já disse que o homem é fruto de 4 pessoas mais próximas dele. 5 pessoas mais próximas dele. Alguém falou isso. Isso Paulo está alertando, ele fala, não se iluda. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você não é rodeado de pessoas que têm a mesma fé que você, se os teus lábios não pronunciam a palavra do Senhor, se a fé que está em você, ela não transcende de você para fora, e se você ainda se permite ficar em meios, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é isso? Bem-aventurado, feliz. Porque se você se permite sentar em rodas, ter comunhão com pessoas que falam só besteira, falam até contra o teu Deus,
que só fala o que não edifica. A Bíblia chama de chocarrice, né? Mas piadas pesadas, aquela coisa que não vai chegar em lugar nenhum. Cuidado. Porque esse é um dos grandes perigos que vão roubar de você a comunhão com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugares sujos, em lugares cheios. A própria palavra diz que dois não andarão juntos se não estão de acordo. Como o Espírito Santo vai estar de acordo contigo, com a vida que você leva? Porque se você quer mantê-lo contigo, quer ter comunhão contigo, como você se permite a estar em rodas que o Senhor não estaria? Como você se permite isso? Não se permita nunca. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com as conversas que você se enfia. Cuidado, tenha cuidado. Amém? Romanos 14, 17 e 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Buscamos o quê? A paz e o que mais? Edificação de uns para com os outros. Amados, vou falar só para crente. Eu conheço gente que tem grupinhos de WhatsApp, só com algumas pessoas onde você pode ser mais livre para falar. De vez em quando eu repreendo, porque quando eu descubro que eu vou olhar as conversas, não tem nada que edifique. Nada. Os que tiveram coragem de me mostrar e se arrepender e mostrar assim, tu lê, dá até vergonha de dizer que o participante daquele grupo é crente. Porque tem a maior liberdade de falar coisas impróprias e besteiras uns com os outros, porque tem liberdade. Porque dizem que são amigos. Essa amizade não é para o bem. Essa amizade é para o mal. E ainda falo de outros irmãos. Nos bastidores da conversa. É impossível uma pessoa dessa ter comunhão com o Espírito Santo. Impossível. Porque o Senhor não comunga com isso. Não concorda com isso. Não se alegra com isso. Não tem prazer nisso. É impossível. Vai se tornar um religioso, conhecedor da Bíblia, dizer que é até discípulo de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Busquemos a paz e a edificação uns para com os outros. Edificar, não é destruir, não. Edificar, coisas que edificam. Quantos me entendem? Amém? Quantos me entendem de verdade? Eu estava conversando com um irmão, uma irmã, agora eu não me recordo quem, graças a Deus, se estiver aí, fica na tua, não se pronuncia não. Estava conversando e xingou um palavrão e falou assim, pô, desculpa, xinguei um palavrão na tua frente. Falei, quer dizer que por trás, se não te fosse na minha frente, aí tu xinga. Mas falei, a maior prova que eu tenho de que você não tem comunhão com o Espírito Santo e não sabe que Ele habita em você, é porque você tem respeito a mim, mas não respeita a Ele que está em você. Você tem respeito a mim que sou homem, mas você não respeita o Espírito que vive dentro de você. Porque o dia que você tiver certeza disso, você vai ter cuidado com o que os teus olhos veem, com o que você pensa, porque Ele conhece os nossos pensamentos.
e com o que a sua boca fala. Você vai ter total cuidado com isso. Total cuidado. Porque Ele habita aqui dentro. E como hoje tem telefone, te aconselho, se você quiser criar esse costume de lembrar que o Espírito Santo habita em você, bota o teu relógio para despertar de hora em hora para falar com Ele. Bota o teu telefone aí, de hora em hora Ele apita, você olha, a ligação do Espírito Santo. E aí, Senhor? Como é que está esse problema aqui? Fala comigo. Daqui a 1 hora de novo, que pode ser que em 1 hora mude muita coisa na tua vida, e você volta de novo, Senhor, de novo dependendo de Ti. Faz esse exercício em nome de Jesus, para que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Quantos me entendem? Amém? Vamos pular aqui, que eu já queimei, o bolo já foi embora. Vamos ler aqui. Segunda Coríntios, prometo que agora acaba. 2 Coríntios 3:18. Eu botei aqui na NVT, eu mudei essa noite. Essa madrugada eu mudei porque eu achei que a NVT estava com um texto melhor. Eu vou encerrar esse tempo. Eu dei um título para esses 2 versículos que nós vamos ler. Eu dei um título, é dele que precisamos para sermos transformados. Amém? Eu dei esse título. Paulo fala assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Posso ler de novo? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Você sabe, essa palavra tirando o véu, né? Olhos desvendados, aquele que o véu foi removido, essa palavra é a mesma palavra, se eu falar, você não tem revelação, é porque você está com véu. O que é a pessoa revelada? É aquela que está sem o véu. Paulo está falando, se você foi revelado, o véu foi tirado dos teus olhos, o Espírito que habita em você, a comunhão com Ele, Ele vai te transformar, porque você não vai só ver o Senhor, você vai entender o propósito, e Ele vai trabalhar para que a cada dia você não só reflita para os outros Jesus, mas que você também se pareça com Ele. Ele vai fazer esse trabalho contigo. É o Espírito Santo que faz, amados. Você precisa dele. Você pode dizer amém? Amém. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa procurar o Senhor, não é mentira que Jesus falou. Ele habita em você. Ele habita em você, Ele está em você. Foi Ele que trouxe a revelação de Jesus. Se você crê em Jesus hoje, é porque Ele abriu os teus olhos. E o único que tem poder para transformar você é Ele. Sem Ele, você não vai conseguir. Vai por mim. Sem Ele, você não vai conseguir. Você vai lutar na tua carne, na tua força. Não vai chegar em lugar nenhum, mas pede para Ele. Fala, Senhor, eu não consigo vencer isso aqui. Senhor, me ajuda.
fala comigo, interage com ele dia e noite, até que ele venha e transforme você, porque ele quer fazer isso. A missão dele é essa. O trabalho que ele tem nas nossas vidas é essa. Não permita você acordar amanhã sendo o mesmo de hoje. Não se permita isso. Não se permita olhar para alguém e alguém não olhar para você e falar: você está diferente, você foi mudado, você foi transformado. Não permita que isso aconteça. Não permita. Se incomode. Seja transformado pelo Espírito Santo. Amém? Vou te falar um trabalho que ele faz. Efésios 4, 25, 29. Vamos terminar aqui. Eu vou te mostrar o Espírito Santo trabalhando, Paulo dando um conselho à igreja de Éfeso. Ele fala assim: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Lembra que eu falei sobre o crente de lá, não é crente? Somos membros uns dos outros. Jesus só tem uma igreja, amado. A igreja de Jesus é uma só. E ela é mundial. Ela é mundial. Ela transcende a nossa visão. Se fizerem um censo hoje, eu vi isso acontecer nos anos 90, fizeram um censo de quantos crentes existiam no Brasil. E um pastor levantou e fez um censo nas favelas, nos becos, onde ninguém foi fazer o censo. E era maior do que o que eles contaram. Jesus tem discípulo em tudo que é lugar desse planeta. E vai nascendo a cada dia mais, vai crescendo. Vai crescendo. Aquele que tu conheceu ontem, que era assassino, de repente vai encontrar com ele com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Porque esse é o chamado do Senhor, é a salvação de todos os homens. Nós somos membros uns dos outros. Então, deixa a mentira, porque quem mente é porque tem medo de falar a verdade. Fale a verdade, não é só deixar a mentira. Eu não minto mais, mas tu fala a verdade. Tem que aprender com o Espírito Santo. Fale a verdade, somos membros uns dos outros. Amém? Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Os iracundos aí são bons de falar, né? Eu gosto do iracundo porque é assim, o cara que é iracundo, ele faz a ira dele, mas ele joga a culpa em você. Ele se arrepende de estar irado, ele fala: não, a provocar ira é pecado. Ah, então tu tirou porque eu provoquei. O irado é assim. Você sabe o que é não deixar o sol se botar sobre a tua ira? É ter a capacidade, a humildade de voltar e pedir perdão. De falar com o Espírito Santo: Senhor, transforma o que eu sou. Não quero mais dar essa resposta, não quero mais ser assim, não quero ter essa atitude. Jesus não faria isso. Se eu quero me parecer com Jesus, ele não faria isso, eu não quero mais fazer, eu preciso de ajuda do Senhor. E sabe o que ajuda a gente? Quando a gente tem que ir lá e se humilhar e pedir perdão. E pede perdão, até uma hora que tu vai cansar e vai falar: ou eu tomo jeito, ou eu mesmo vou enfiar a cara na parede, botar a mordaça na boca. Mas o Espírito Santo é contigo. Ele quer transformar você. Amém? E outra coisa, não dê lugar ao diabo, porque a ira, amado, a ira dá lugar ao diabo. A pessoa que se ira é igual a dinamite. Uma granada, explode, bum, aí explodir, falei o que eu queria, parece satisfeito falando, mas não olha quem atingiu, não olha quantos se machucaram, não olha quantos muros que caíram, não olha nada disso, não vê o dano que causou. Que o Espírito Santo abra os teus olhos e mostre o dano que isso causa. Olha lá para Gaza, para as imagens que aparecem da cidade lá, bombardeada de Gaza. Às vezes a tua volta está assim, tudo destruído. Quem destruiu? Você, com a tua boca, com a tua ira, com a tua raiva. E aí o diabo entrou por quê? Porque tu abriu a porta, deu lugar para ele. Refaz no mesmo dia, não deixa para o dia seguinte. O Espírito Santo vai te ajudar, ele faz isso, ele transforma você.
Amém? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Bom, eu era ladrão, roubava, e agora? Não, agora eu me converti, não roubo mais. Conversa, mano. O Espírito Santo vai trabalhar em você. Ele quer que você seja um trabalhador. Mas não quer só que você seja um trabalhador, ele quer que você seja um abençoador. Você ainda abençoe aqueles que não tiverem. Amém? Ele transforma, ele muda você da água para o vinho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças para que dê graça aos que ouvem. Só saia da tua boca aquilo que vai agraciar aquele que está ouvindo. Não saia nada torpe, nada pesado, salgado demais. Não saia da sua, não entra nessas histórias, não queira se parecer com o mundo, foque em Jesus, não diversifica, não. Não queira ser aceito em todas as mesas, não. Não queira parecer legal para muita gente, também não. Busque servir ao Senhor com alegria e seja Ele aquele que senta à mesa contigo. Amém? Seja para Ele o teu louvor. Que um dia o Senhor possa falar para você, como falou para Jesus, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que o Senhor tenha prazer em você. Falar, esse meu filho é prazeroso tê-lo. Porque o Espírito Santo tem feito um bom trabalho nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé?